amados, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, testemunhando. Eu sei que não é fácil, testemunho não é uma coisa que a gente dá de qualquer jeito, mas eu quero glorificar a Deus pelo Ministério CR, que é Celebrando a Restauração, a maneira como Deus tratou a minha vida e tem me curado através dos ensinos desse ministério. Eu iniciei esse ministério a pedido do pastor Euquias, me sentindo a última cocada preta do mundo, por já ter feito ministérios que tratam dessa área, que é a cura da alma. Meu casamento, minha família, elas são prova disso, são fruto de cura nessa área. E eu quero aqui em pouco tempo tentar dizer aquilo que Deus tratou no meu coração nesse ministério. Primeiro, mostrar o quanto eu ainda era soberbo, o quanto eu ainda tinha tanto orgulho, o quanto eu me defendia com algumas coisas que eram áreas que precisavam ser tratadas na minha vida. Mas especificamente o CR tratou, num retiro que nós fizemos, que é o retiro do quarto passo, a área de maledicência, que é o falar mal. Por me julgar muito sábio, por me julgar muito bom, eu tendenciava a falar mal das pessoas, aqueles que iam contra a minha própria opinião. E lá naquele dia, ali naquele final de semana, o Senhor de maneira muito clara mostrou que eu ainda pecava nessa área e que eu tinha pecado com relação a uma situação que nós enfrentamos em meio aos nossos familiares, que são nossos irmãos em Cristo. E nessa área, nesse pecado, eu enveredei pela maledicência, falando mal dos irmãos. E especificamente no retiro do quarto passo, o Senhor me mostrou o quanto eu falei mal do pastor Euquias, da Daniele, porque foram contra a minha posição. E eu quero glorificar a Deus, porque ali o Senhor me mostrou, o Senhor me tratou, mostrou que eles estavam certos e eu estava errado. Mas acima de tudo, não pelo fato de dizer eu estava certo, eu estava errado, mas por descumprir o mandamento da Escritura de falar mal, de denegrir, de levantar falso testemunho. E aquilo Deus tratou muito meu coração. Eu pude ir até o pastor Euquias, pedir perdão, confessar o meu pecado. E creio que daí em diante eu tenho recebido cura, tenho recebido equilíbrio. O Senhor tem me mostrado que eu sou um miserável pecador que carece todos os dias da graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu creio que o Celebrando a Restauração ele faz isso. Foi um dos versos que mais me traz à mente, me chama a atenção do ministério, é Tiago 5,16, que diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então eu encorajo a todos os irmãos, independente da área que for, independente daquilo que o Senhor estiver falando ao seu coração, que façam o ministério. É um ministério que vem de Deus, com suas debilidades, com suas deficiências, como qualquer instrumento feito pelo homem, mas que de maneira maravilhosa, de maneira muito tremenda, tratou essa área da minha vida, que era uma área que eu talvez nem quisesse aceitá-la, mas o Senhor tratou e eu quero glorificar a Deus. Isso é uma das poucas coisas que eu posso testemunhar pelo breve tempo, mas muitas outras coisas o Senhor vem tratando e eu quero agradecer a Deus. Muito obrigado pelas orações dos irmãos e pelo privilégio de poder ter feito esse ministério tão maravilhoso. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e agradecemos a Ti pela oportunidade que Tu nos dá de reunirmos mais uma vez e podermos cultuar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo que já temos vivenciado nessa noite. E oramos a Ti pedindo que, mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, Tu venha ministrar aos nossos corações, venha falar às nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor Deus, ser dirigidos e orientados em Tua santa e poderosa palavra. É em nome de Jesus que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Agradecer, amados, ao pastor Milton ter compartilhado conosco o seu testemunho. Na verdade, quando eu recebi o testemunho, eu fui surpreendido, porque pensei que ele fosse testemunhar
de outra coisa. Mas a maledicência realmente é um pecado que a gente precisa lidar com ele e que às vezes a gente ignora muito. Alguns pecados nós chamamos de pecados com muita facilidade. Outros a gente trata como se não fossem tão graves, mas todo pecado é grave. Abra sua Bíblia comigo em Esdras, capítulo 9, versículo 6. Esdras, capítulo 9, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nós hoje vamos ao quarto princípio dos 8 princípios da série de mensagens celebrando restauração. Hoje nós falaremos sobre o princípio da limpeza. Diga comigo, limpeza. E o texto que eu acabei de ler, em Esdras, ele está diretamente associado a este princípio. Eles retornaram à terra, eles estavam cativos por conta de seus pecados, estavam fora de sua terra, estava fora da terra da promessa, fora da terra da bênção de Deus para eles, e estavam sendo disciplinados, corrigidos, castigados pelo Senhor. E eles retornaram à terra de Israel para reconstruir os muros, para retomar aquela terra de promessa, para voltar a viver na terra prometida. E este texto que acabamos de ler, ele fala justamente de um momento em que, ante a leitura, o estudo da palavra, eles chegaram ao conhecimento de um pecado que eles estavam cometendo. E esse capítulo vai nos mostrar a aflição que Esdras e outros tiveram por conta do pecado. Levaram as mãos à cabeça, se ajoelharam, ergueram as mãos aos céus, ficaram até constrangidos de levantar a sua face aos céus para orar perante o Senhor. Porque, como ele diz,
multiplicaram-se sobre as nossas cabeças a nossa iniquidade e a nossa culpa, os nossos pecados e a nossa culpa. E como ele termina no versículo 10, diz: pois deixamos os teus mandamentos. E é sobre esse princípio da limpeza que eu quero compartilhar com você nesta noite. Foi isso que Israel vivenciou a partir do capítulo 9, capítulo 10, essa confissão, essa limpeza para viver um novo tempo de Deus para eles. O princípio 4 nos diz: abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Eu analiso e eu confesso as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Isso foi o testemunho que nós acabamos de ouvir. A princípio, a maledicência não era admitida. Mas depois ele, ao analisar, ele reconhece que está cometendo um pecado de maledicência. E percebendo que está cometendo um pecado de maledicência, ele faz confissão desse pecado a Deus. E ele procura uma pessoa da confiança dele para poder confessar este pecado. Então hoje nós vamos tratar sobre este princípio, o princípio da limpeza, onde nós abertamente vamos sair dessa obscuridade de nos fechar e esconder aquele pecado dentro de nós. Nós vamos abertamente analisar e confessar a nossa falha, o nosso pecado, admitindo a nós mesmos, confessando a Deus e a alguém da nossa confiança. E que bênção, amados. Aqui estamos nós no caminho da restauração. Glória a Deus por isso. Estamos no quarto princípio. Aprendemos já que nós somos incapazes, mas nossa impotência foi visitada pela esperança quando tomamos ciência que há um perito em restauração, e este perito em restauração é Jesus Cristo. Em ocasião oportuna, fomos chamados ao compromisso de confiar nossa vida e vontade nas mãos do restaurador. Diga comigo: realidade, esperança, compromisso. Então já temos avançado em nossa condição. Sei que nós ainda estamos apenas no comecinho da caminhada. Muita gente já foi muito mexida pela realidade, mas também muitos já foram encorajados pela esperança e desafiados pelo compromisso. E hoje estamos aqui no quarto princípio, o princípio da limpeza. E este princípio de hoje, ele é extremamente importante. Perceba bem, o princípio que nós falaremos um pouco dele nesta noite, ele é extremamente importante. Se compreendemos e aplicamos os princípios anteriores, nós não podemos parar no meio do caminho. Se nós compreendemos bem o princípio da realidade, o princípio da esperança, o princípio do compromisso, nós não podemos parar no meio do caminho. Certamente nós daremos um importante passo para a limpeza. E digo-vos que alguns dos irmãos, antes mesmo de chegarmos neste princípio 4, já deram esse passo durante essas semanas que temos ministrado esta série de mensagens. Ao longo de nossa caminhada, queridos, nós costumeiramente viramos colecionadores. Nós nos tornamos colecionadores.
Existem colecionadores de selos, há colecionadores de carros, há colecionadores de moedas, há colecionadores de tudo. Há colecionadoras de sapatos. Então, há colecionadores de muitas coisas. Mas nós, em geral, nos tornamos colecionadores de culpas. Diga assim, colecionadores de culpas. A nossa coleção sempre está conosco. E vez por outra, vamos até a galeria da nossa coleção de culpa e ficamos a fixar os nossos olhares e os nossos pensamentos em cada peça desta coleção. Estes momentos, eles são extremamente dolorosos e muitas vezes eles acabam nos levando a uma crise emocional e às vezes até existenciais. A nossa dor do passado, ela não pode ser negada ou ignorada. Ela precisa ser enfrentada. Eu não posso tornar-me um colecionador de culpas. Eu não posso ignorar o meu passado e nem posso negá-lo. Eu preciso enfrentar a realidade do meu passado. Carregar culpa é sinal claro de que as coisas ainda não foram resolvidas. Aqueles de nós que temos colecionado culpas, na verdade, é um sinal claro, extremamente evidente de que as coisas ainda não foram resolvidas. E se elas não foram resolvidas, está na hora de você começar a aplicar o princípio da limpeza na sua vida. Está na hora de você desfazer-se dessa figura de colecionador de culpas, para que você possa viver um novo momento na sua vida. Carregar culpa é sinal claro de que as coisas ainda não foram resolvidas. Como alguém já disse, devemos usar nosso passado como trampolim e não como sofá. Alguns de nós temos usado o nosso passado como sofá. Temos nos deitado em nosso passado e temos ficado paralisados em nosso passado. Mas o nosso passado, ele precisa ser usado como um trampolim. As nossas experiências boas devem ser importantes para continuarmos crescendo e aperfeiçoando. E as nossas experiências negativas, nós precisamos aprender para não repetir o mesmo erro e para sermos lançados a uma dimensão de experimentar a graça perdoadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos usar o nosso passado como trampolim e não como sofá, como um sinal de trânsito e não como uma placa de estacionamento. A culpa, amados, ela é paralisante. Diga comigo, a culpa é paralisante. Ela nos joga no sofá do passado, ao invés de fazer do passado o nosso trampolim. A culpa é paralisante. Agarrar-se à culpa te carrega de peso que impede você de correr a corrida da liberdade e da restauração. Tem pessoas que estão agarradas a culpas, tem pessoas que estão agarradas a culpas de sua infância, tem pessoas que estão agarradas a culpas de sua adolescência, tem casais que estão agarrados a culpas do seu tempo de namoro, tem casais que estão agarrados a culpas da sua lua de mel. E aí, essas culpas que você agarra, que você abraça e que você não as larga, na verdade tem impedido você de correr a corrida da liberdade e da restauração. A culpa, ela tem um propósito. Se você ignora o propósito da culpa, ela te encerrará debaixo de doenças físicas, de corrupção moral e de morte espiritual. Quando nós não
nos adequamos ao propósito divino para a culpa nos traz doenças físicas, a culpa nos deteriora ainda mais moralmente e a culpa, por fim, nos trará morte espiritual. A culpa, pessoas afligidas com a culpa podem sofrer insônias, depressão, pânico, gastrite, entre outras. Sim, a culpa pode causar um terrível dano ao seu organismo físico. Pessoas que tentam ignorar a culpa vão aos poucos tendo a sua mente cauterizada e vão descendo ainda mais nos porões da corrupção moral. Quando você tenta ignorar a culpa, na verdade você começa a descer nos porões da corrupção moral. Quando você, por exemplo, partindo de um exemplo simples, quando você viola alguma lei de trânsito e você continua a violar aquela lei de trânsito, daqui a pouco a sua mente começa a cauterizar e a culpa já não começa a pesar tanto como pesava antes. E aí você vai estar descendo os porões para uma maior corrupção moral. Se você violava algo que você achava insignificante no trânsito, você vai começar a cometer falhas médias e graves no trânsito. É uma queda, você vai decaindo. Ou seja, ignorarmos a culpa nos levará a descer a porões mais profundos da corrupção moral. A culpa, ela mina a nossa confiança. Ela faz a gente se sentir inseguro, com medo de outras pessoas, medo de que os outros descubram o que estamos escondendo, medo até mesmo de Deus. Às vezes você encontra uma pessoa e você conversa, não tenho te visto na igreja, está tudo bem? Se a pessoa pudesse se esconder, ela se escondia. Ela se sente tão culpada que ela pensa que está escrito na testa dela o pecado que ela cometeu. Ela tem tão constrangimento que ela às vezes tem medo até mesmo de vir à igreja. Falar em oração, ela corre a léguas. Vai que Jesus fala no meio da oração e revela o meu pecado. Assim, queridos, a culpa traz prejuízos terríveis, podendo levar, inclusive, à morte espiritual. Assim, a culpa, ela acaba prejudicando os nossos relacionamentos. A culpa te faz se afastar das pessoas, ou ainda pode te fazer se aproximar das pessoas simplesmente por interesse. Você quer se aproximar das pessoas porque você quer usar as pessoas para um determinado fim. A culpa, ela é uma algema que nos prende ao passado. Há pessoas que estão presas ao passado por conta dessas algemas chamada culpa. O relacionamento dela com a culpa não foi adequado. Então a culpa, ao invés de assumir o propósito divino para a sua vida, a culpa acabou assumindo um propósito de algemá-la ao seu passado, de deixar você presa ao seu passado. E aí você está preso ao seu passado e você não consegue viver uma vida cristã vitoriosa, porque você está agarrado com a sua culpa, porque você não decidiu admitir e confessar as suas falhas a si mesmo, a Deus e a alguém de sua confiança. Pessoas consumidas pela culpa, ao invés de correrem de volta para Deus, podem fugir de Deus e perderem a alegria de uma vida verdadeiramente restaurada. E eu quero que nesta noite o Espírito Santo possa fazer com você o que ele fez com o povo de Israel, ali, com Esdras e com o povo de Israel, que se arrependeram e correram para Deus para viver uma vida restaurada. Que perceberam que tinham violado os mandamentos de Deus e que precisava ser reparado e restaurado essa divisão,
que eles tiveram de Deus, esse afastamento que tiveram de Deus, e procurar novamente uma reconciliação e uma comunhão com Deus. Você, porventura, vem carregando um fardo pesado de culpa. Porventura, ao longo dos anos, você vem colecionando culpas e vem trazendo consigo esse fardo pesado de culpa. Hoje eu quero te chamar a aplicar o princípio da limpeza na sua vida. Eu quero te chamar a esvaziar esse saco de culpas, essa coleção de culpas que você tem carregado consigo. Eu quero te chamar a dar um passo de admitir a tua responsabilidade e a confessar. Admitir para você, confessar a Deus e confessar a alguém de sua confiança. Não, pastor, de maneira alguma, confessar a alguém. Já é muito eu conseguir admitir as minhas próprias culpas, quanto mais confessar a alguém. Assim que é o passo da limpeza. Sem isso, não tem limpeza, gente. Sem isso, nós vamos continuar algemados ao passado. Sem isso, nós vamos continuar nos encurvando com o peso da culpa. Sem isso, nós vamos continuar colecionando também enfermidades físicas e emocionais e, quem sabe, uma morte espiritual por conta do peso da culpa. A culpa tem um propósito. O propósito da culpa não é prender você ao passado. O propósito da culpa não é afastar você de Deus. Não. O propósito da culpa é trazer você de volta à vontade de Deus. Este é o propósito da culpa. O propósito da culpa não é algemá-lo ao passado. O propósito da culpa não é deixar um peso que você não pode suportar sobre você. O propósito da culpa não é afastá-lo de Deus. O propósito da culpa é trazer você de volta para Deus. Mas como assim, pastor? Sendo um alarme. Sendo um alarme que você violou os mandamentos de Deus e não se submeteu a Deus. Então, quando a culpa vem sobre você, na verdade é um alarme do Espírito Santo de Deus, de que você violou algum mandamento de Deus. Na verdade, é um alarme de Deus, de que você não se submeteu a Deus. É uma chamada de Deus para que você volte-se para Ele. Amém? E aí resta a você tomar uma decisão. Você vai deixar que a culpa seja uma algema que ele prende ao passado, ou despertará com este alarme e correrá para os braços de Jesus Cristo para encontrar perdão, descanso e restauração. Você vai continuar carregando consigo esse fardo pesado, ou você vai fazer da culpa um alarme que vai te trazer de volta ao centro da vontade de Deus? Salmos 81, verso 6 e verso 7, nos diz: tirei de seus ombros a carga. Diga assim: tirei de seus ombros a carga. E é isso que Jesus quer fazer essa noite com você. Jesus quer tirar as cargas de seu ombro. Memórias de culpa que te perseguem, que nem o teu cônjuge sabe. Memórias de culpa que te perseguem, que nem teus pais sabem. Mas o Senhor te diz nessa noite que Ele quer tirar de seus ombros esta carga. Tirei de seus ombros a carga, e suas mãos foram livres dos cestos de carga. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. O Senhor quer tirar essas cargas dos teus ombros. O Senhor está te trazendo por um caminho de restauração. E o que fazer, amados? Lamentações 13, 39, verso 39 e 40 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente?
Hein, amados? De que se queixa o homem vivente? Precisamos ler mais a Bíblia. Queixe-se cada um de seus pecados. Diga comigo, queixe-se cada um de seus pecados. Nós nos queixamos dos outros, mas na verdade, se nós fôssemos honestos conosco mesmo, amados, nós precisamos nos queixar dos nossos próprios pecados. Essa história nossa de se queixar do pecado alheio, de transferir a culpa para outro, na verdade é uma forma da gente esconder o nosso próprio pecado. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Isso mesmo que você ouviu. Queixe-se dos seus próprios pecados. Se você não se queixar dos seus próprios pecados, você não vai viver o princípio da limpeza. Aquele que traiu, queixe-se do seu pecado de adultério. Aquele que foi traído, queixe-se do seu pecado de ser implacável e cruel e não conceder o perdão. Queixemo-nos cada um dos nossos próprios pecados. Nós costumamos nos justificar, nos apresentar como os corretos na causa e sempre lançarmos a culpa no outro. E nós casais somos especialistas nisto. Eu nunca sou culpado. Sempre é a minha mulher. A mulher nunca é culpada. Sempre é o homem. Mas a Bíblia diz de que se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Você não é bom. Você é um pecador que precisa reconhecer os seus pecados. Quero dizer uma coisa para você. Você não é bom, só há um que é bom, que é Jesus Cristo, que é o nosso Pai que está nos céus, que é o Espírito Santo, a Santa Trindade Divina. Só Ele é bom. Então deixe de se queixar dos pecados dos outros e comece a queixar-se dos seus próprios pecados. E quando você começar a fazer isso, você vai começar a viver um processo de limpeza na sua vida. Você vai começar a viver o princípio de limpeza. Você vai começar a caminhar neste passo extremamente importante no caminho da restauração, que é o princípio da limpeza. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3, 39 e 40. De que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Você está pronto para esquadrinhar o seu caminho? Para deixar de esquadrinhar o caminho de quem está do seu lado e esquadrinhar o seu próprio caminho? Você está pronto para deixar de esquadrinhar o coração de quem está do seu lado e esquadrinhar o seu próprio coração? Você está pronto de deixar esquadrinhar o coração do seu patrão, o coração do seu empregado, o coração do seu filho, o coração da sua esposa e esquadrinhar o seu próprio coração? O Senhor chama eu, você, cada um de nós, a deixarmos de esquadrinhar o outro, esquadrinhar o nosso próprio coração. Examine-se, pois, o homem ao outro, é assim? Como é que é, amados? Você tem certeza disso? E por que a gente só quer examinar o outro? Hã? Se a gente quer viver o caminho da restauração, amados, nós precisamos colocar um espelho diante de nós e enxergarmos nós mesmos e as nossas podridões e os nossos pecados e as nossas falhas, admitirmos para nós mesmos, corrermos para o nosso Deus, confessarmos os nossos pecados, procurarmos um irmão de confiança e confessar diante dele aquilo que está dentro de nós, que não condiz com os mandamentos e a santidade de Deus. Esquadrinhemos os nossos caminhos. E ao esquadrinhar, provemos o nosso caminho.
e ao prová-los, voltemos para o Senhor. Como podemos falhar nesta tarefa de esquadrinhar o nosso próprio coração? Somos nova criatura, mas há um velho homem dentro de nós que insiste em inclinar a gente para o mal. Ou isso não acontece com você, só comigo? Há um velho homem que quer insistir em tomar a conta da minha vida, mas eu sou a nova criatura e tenho que dizer todo dia não. Eu tenho que esquadrinhar o meu coração, eu tenho que esquadrinhar os meus pensamentos, eu tenho que prová-lo à luz da palavra de Deus e eu tenho que me voltar para o Senhor. Mas geralmente nós somos extremamente rude com o pecado alheio. Mas conosco a gente é muito misericordioso. Já percebeu? Quando eu esquadrinho o pecado alheio, eu sou muito rude. Eu sou um juiz. Sim ou não? Mas quando eu esquadrinho o meu próprio coração, aí eu sou um advogado. Mas também a gente tem que ver mais o contexto, mas também a outra pessoa. É assim ou não é? Desse jeito. Mas Deus é tão gracioso conosco, amados, que como a gente pode falhar nessa tarefa de esquadrinhar o nosso próprio coração, a gente pode lembrar do princípio 2. O princípio 2 é o princípio da esperança. Diga assim, esperança. E lá no princípio 2 nós aprendemos que nós temos a nosso favor Jesus Cristo, que conhece, se importa com a nossa condição e tem o poder que nós precisamos para a nossa restauração. Sim ou não? E aí no Salmo 139, versículo 23 e 24, nós podemos ler. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu posso errar quando eu estiver esquadrinhando o meu coração. Sim ou não? Mas Deus, ele não erra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, aleluia. Você está disposto a deixar de olhar para o outro e colocar um espelho diante de você e olhar para dentro de você e esquadrinhar o seu coração e esquadrinhar os seus pensamentos e rogar a Deus que lhe ajude sondando o seu coração, para que Ele olhe se há em nós algum caminho mau e nos guie por um caminho eterno? Porque enganoso é o coração do homem, amados. Ninguém presta, só a gente que é bonzinho. É ou não é? Sim ou não? Mas Deus, amado, quando Ele sonda a gente com o seu olhar, que é como tocha de fogo, quando Ele olha para a gente com o seu olhar que é igual tocha de fogo, amados, Ele olha para você, Ele enxerga no mais profundo do teu ser, e Ele não se engana, Ele não se engana. Oh, aleluia! E Ele revela o que em nós precisa ser trabalhado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma história na Bíblia de um religioso e de um cobrador de impostos. Ambos subiram a orar. O religioso bateu no peito e disse: olha como eu sou bom, Jesus. Eu sou tão bom. Eu jejum, eu oro. Eu vou até lá na Decidade no dia das mensagens do CR, Jesus. Mas sou muito bom, Jesus. Sou muito bom, Senhor. Dou o meu dízimo.
Estou até ajudando lá na questão da troca do forro e do som. Eu sou muito bom, Jesus. Aí o publicano, o cobrador de impostos, esquadrinhou o coração dele. Sondou o coração, pediu que Deus sondasse seu coração. E ele não encontrou coisas muito boas no coração dele, não. O cobrador de imposto baixou a cabeça. Senhor, nem digno de levantar a minha cabeça diante de ti eu sou. Mas se compadece de mim. O princípio da limpeza, amados, é para aqueles que reconhecem que há sujeira dentro de si, que precisa ser limpa. O Senhor Jesus diz: qual destes desceu limpo? Qual destes desceu limpo? Qual desses desceu justificado? Qual destes? E o Senhor responde, né, para os discípulos. Quem desceu, amado, limpo, quem desceu justificado, foi o cobrador de impostos. O que se achou limpo estava tão sujo, mas o que se viu sujo alcançou a limpeza que o Senhor lhe deu. Só aqueles, amados, que admitem para si os seus erros, seus pecados, suas falhas, confessam para Deus, esses alcançam o perdão. E aqueles que confessam para alguém de confiança, eles alcançam vitória libertadora. Neste passo, amados, você é encorajado a fazer um inventário moral. É assim que chamamos esse esquadrinhar e esta sondagem. Quem esteve aqui ou assistiu no canal do YouTube a primeira mensagem da série, dá um sinal com a mão. Amém. Glória a Deus. Primeira mensagem da série, quem deu o testemunho foi o Jedson. E ele citou lá: fiz o meu inventário moral. Acho que alguns irmãos ficaram, né? O que é isso, né? Pois é aqui que ele estava dizendo, era justamente aqui no princípio da limpeza. E aí nesse passo você é encorajado a fazer um inventário moral. Em um retiro, você que vai participar do CR, em um retiro você caminhará por cada fase da sua vida, recordando as alegrias e as agruras. Para que isso, pastor? Para que você possa recordar, inclusive, algumas culpas que estão aí, como se estivessem tratadas e resolvidas, e você ainda não resolveu. Amém? E aí, como você vai fazer isso? Você vai assumir a responsabilidade pelos erros. Diga assim: assumir a responsabilidade pelos erros. Você olha para o seu inventário moral e aceita a responsabilidade sem racionalizar ou diminuir. Nós somos peritos em racionalizar. Se eu sou mais rude, mais grosseiro com a minha esposa, eu vou dizer assim: mas também, Daniele, olha só o que aconteceu. Você fez assim, assim, assim. Nós vamos atrasar. Isso é uma racionalização. Eu estou querendo justificar o meu pecado, racionalizando e transferindo a minha culpa para ela. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade nos meus erros. Independente do que a Daniele faça ou deixe de fazer, eu preciso tratá-la com gentileza e com benignidade.
Estou citando esse exemplo, amados, mas o grande problema lá em casa sou eu, né? A Daniela não, viu? A Daniela é porque a gente sabe que só na hora do arrebatamento mesmo, senão nem a gravidade já tinha segurado ela. De tanto ela me aturar há 10 anos, ela já tinha subido para o céu direto assim, né? Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pelos nossos erros. 1 de João, nem racionalizar nem diminuir. Ah, isso não é pecado. Ah, isso não é nada não. Chame pecado de pecado. Pecado é pecado, tem que ser tratado. Amém? Amém? 1 de João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Jeremias 2:35, e ainda dizes, eu estou inocente. Não, eu sou inocente. Não, a culpa não foi minha, não. Você já viu isso acontecer alguma vez? Hã? Eu estou inocente. Certamente a sua ira, a ira de Deus se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, diz o Senhor, porquanto dizes, não pequei. Olha só o que o Senhor diz. Você diz, não, isso não é pecado não, eu sou inocente. Aí o Senhor diz assim, ó, eu vou entrar em juízo contra ti, porque você diz que não pecou. Então nós precisamos assumir a nossa culpa, a responsabilidade pelos nossos erros. O que é confessar, amados? Confessar é concordar com Deus acerca do pecado. Diga comigo, confessar é concordar com Deus acerca do pecado. Enquanto eu não concordo, amados, com Deus, eu não faço confissão. Eu acho que eu sou inocente, eu acho que eu não pequei. Concordar é confessar e concordar com Deus acerca do pecado. A confissão, ela restaura a comunhão. Ora, se eu concordo com Deus a respeito do pecado, eu sou restaurada a minha comunhão com Deus. A ausência de confissão é insistir em discordar com Deus. Lembra do princípio da realidade? Que é querer brincar de Deus? É fazer a insanidade de chamar Deus para uma disputa de queda de braço? Já pensou? Deus ama aqui uma queda de braço, eu e o Senhor, porque eu não concordo com o Senhor não. O Senhor está dizendo que é pecado, mas eu digo que não é. Querer brincar de Deus, querer disputar com Deus. É isso mesmo, amados. É a nossa presunção. Diga assim, presunção. Não sei se você sabe, mas presunção, orgulho também é pecado. Ou seja, é um outro pecado. Este é um grande problema. Cada vez que eu calo o meu pecado, ele dá cria a outros pecados. Toda vida que você cala o seu pecado dá cria a outros pecados. Parece coelho, multiplica ligeiro. Ou coisa para multiplicar é pecado. Cada pecado que você cala, ele dá cria a outros pecados. Por isso que os pecados precisam ser tratados o quanto antes. Diga comigo, pedir perdão a Deus. Eu só posso, amados, pedir perdão a Deus quando eu assumo a responsabilidade pelos meus erros. Enquanto eu não assumo a responsabilidade pelos meus erros, eu nunca vou pedir perdão a Deus, porque nunca a culpa é minha, a culpa é do outro, a culpa é das circunstâncias, a culpa é porque eu fui desempregada, a culpa é porque a minha esposa fez assim, a culpa é por causa do meu filho, a culpa é por causa do meu pai, a culpa é da faculdade, a culpa é do professor, a culpa é do patrão, a culpa é do empregado. Eu nunca assumo a minha responsabilidade, a culpa é sempre dos outros. Então, enquanto eu não assumo a minha responsabilidade, nunca eu peço perdão a Deus. Eu só posso pedir perdão a Deus quando eu assumo a responsabilidade dos meus erros. E eu só consigo alcançar a misericórdia de Deus se eu chego diante de Deus para pedir o seu perdão. E para pedir o seu perdão, preciso assumir a responsabilidade pelos meus erros. Isaías capítulo 1, versículo 18 nos diz: vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Dá para dar um glória a Deus? A esperança, a limpeza para cada um de nós, amados. Lucas capítulo 15, versículo 21 a 23. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, na verdade eu fiz uns investimentos e não deu certo, por isso que eu estou de volta. Pai, a culpa foi tua, porque tu foi me dar herança antes de tu morrer, tu devia ter insistido em não ter me dado a herança, porque a herança é só para depois da morte, e eu quis tomar parte, e o pai me deu, mas não, ele chegou e assumiu a sua responsabilidade, o seu erro. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque o meu filho assumiu a responsabilidade de seus erros, pediu perdão, e eu já concedi a ele a misericórdia do perdão. Isso é limpeza, amados. Não existe limpeza sem assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Enquanto a gente não assume a responsabilidade pelos nossos erros, o lixo, a sujeira fica dentro de nós. Confessar os erros a outra pessoa. Diga comigo: confessar os erros a outra pessoa. Aí aqui é onde pega mais, né, amados? Confessar a Deus é bom, a gente vai lá para o quarto, fecha a porta, a gente fala, é a gente e Deus e está tudo bem. Depois a gente sai, está uma beleza, ninguém sabe, foi a gente e Deus e acabou. Mas Deus quer que você confesse o seu erro a uma outra pessoa. Pastor, até agora estava bom, pastor. Agora estreitou, pastor. Confessar o nosso erro, amados, a outra pessoa, uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea que possa lhe ajudar no processo de restauração, traz 4 mudanças positivas. Uma, nós enfrentamos a verdade. Quando eu confesso, eu enfrento a verdade. Eu deixo de simplesmente ser algo que alguém pensa que eu sou, para ser verdadeiramente diante do outro quem eu sou. 2, o alívio da dor. Nós somos, como John Baker escreve, nós somos tão doentes quanto nossos segredos. Grave isso, para que você tenha cuidado com os seus segredos. Nós somos tão doentes quanto os nossos segredos. Eu confesso, sai a minha sujeira pela boca, e eu recebo a graça de Deus limpando-me. O Senhor nos chama a confessar os nossos pecados uns aos outros. 3, parar de culpar os outros. Eu estou assumindo. Eu chego e estou assumindo. Se eu estou confessando, eu não vou mais lançar pecado para outro. E 4, receber o gracioso perdão de Deus. E eu posso dizer mais um. Você racha a presunção que te encobre. Como assim, pastor? Você quebra o orgulho que está envolvendo você, esse invólucro de orgulho que está diante de você. Você quebra ele. Por quê? Porque algo que me impede de confessar ao outro é essa proteção orgulhosa de não querer que o outro saiba aquilo em mim que é pecado. Amém? Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê?
sareis, para que sejam libertos, para que sejam curados. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Eclesiastes 7:5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Ou seja, importante você encontrar uma pessoa idônea, porque essa pessoa idônea ela não vai passar a mão na sua cabeça, não. Essa pessoa idônea, ela vai confrontar você com a realidade do seu pecado. Essa pessoa idônea, ela vai repreender você como um sábio de Deus para lhe ajudar a seguir pelo caminho que Deus quer que você siga. Um caminho de crescimento, um caminho de vitória, um caminho de restauração. Amém? Aí se você encontra um amigo que é tolo, ele vai só te elogiar. Vai só te elogiar. É a canção do tolo, ele vai só cantar, ninar para você e vai dizer assim, não, rapaz, é assim mesmo, a carne é fraca. Alguém já ouviu isso? Hã? Alguém já ouviu isso? A carne é fraca, é assim mesmo. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Mateus 11, 28 a 30. Quero chamar você agora a esta passagem tão especial da Bíblia, em que Deus quer tirar essa carga de culpa que você carrega. Deus quer trazer limpeza sobre a sua vida. Amém? Para isso você precisa admitir os seus pecados, confessá-los a Deus e confessar uma pessoa de confiança. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pense em uma coisa que nos faz fadigar e que nos oprime. É o peso da culpa. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Deus é suave, o fardo dele é leve. O Senhor te convida a seguir por esse caminho de restauração. O Senhor te convida, o Senhor te convida a caminhar nesse caminho de liberdade, sem esse peso de culpa. O Senhor quer restaurar você por inteiro. O Senhor quer restaurar você completamente. Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito te chama nessa noite a andar, admitindo os teus pecados, confessando a Deus e procurando uma pessoa de confiança para compartilhar com ela, a esquadrinhar o seu coração e a convidar a Deus a sondá-lo e procurar se há algum caminho mau dentro de nós, para que Ele possa nos guiar pelo caminho eterno. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.